E a máscara caiu e toda a sacanagem contra o Flamengo foi revelada. A diretoria do Mengão observa e avalia trazer de volta Reinier Jesus, jogador que está descartado pelo técnico Xabi Alonso no Real Madrid. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Pedro de volta à lista dos relacionados e o pré-jogo entre Flamengo e Fluminense. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã deste domingão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque o seu like vai ajudar demais no nosso trabalho, seu like vai ajudar demais no nosso crescimento e, como eu sempre digo, é muito importante para nós. Não é inscrito? Se inscreve. Já é inscrito? Deixa aí o seu like. Vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Já vou começar o vídeo falando a lista dos relacionados, porque a lista ela revela um desfalque de última hora e revela o Pedro voltando a estar relacionado pelo técnico Felipe Luiz. Quem vai para o jogo hoje contra o Fluminense? Alan Clayton, Daniel Salles, uma novidade na lateral, Danilo, De Arrascaeta, Diogo Alves, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Guilherme, João Vitor, Jorginho, Juninho, Leonardo, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro, Gonzalo Plata, Rossi, Chola, Matias Vinha, Wallace e Wesley. Esse é a lista dos relacionados do Flamengo para o jogo de hoje. Como eu disse, já tem o Pedro de volta, porém nós não temos o Nico de la Cruz. O jogador não tem uma lesão, mas pelo acompanhamento feito pelo departamento médico, pela comissão técnica, o jogador não está em condições físicas de ir para o jogo e por conta disso está fora da partida de hoje, jogo contra o Fluminense no Maracanã, 7h30 da noite. Se por um lado a gente tem o Pedro, por outro lado a gente não vai ter, infelizmente, o Nico de la Cruz, mais um desfalque ali no meio-campo do Flamengo. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre a situação do Richard Rios, porque vai pingar um dinheiro nos cofres do Mengão, algo em torno aí de 12 milhões de reais. O que acontece é o seguinte: o Flamengo ainda tem 6,66% de direitos no Richard Rios. Além disso, o Flamengo tem 1% a mais no mecanismo de solidariedade. E o Palmeiras está vendendo o Richard Rios para o Benfica de Portugal pela bagatela de 28 milhões de reais. 6,6%, 6,66% mais 1%, 7,66% desse valor vai dar 12 milhões de reais entrando aí nos cofres do Flamengo por conta dessa situação envolvendo a venda do Richard Rios. Antes de eu falar da volta do Reinier Jesus e da sacanagem que agora foi comprovado, ficou provado que realmente tem gente querendo atrapalhar o Flamengo, deixa eu falar com você sobre a GoCase, porque a GoCase, gente, ela simplesmente tem os melhores produtos. Garrafa térmica que mantém a água gelada por 24 horas, tem copo térmico que mantém a sua bebida gelada também, tem esse copo aqui, cara, que é muito bacana, que é muito legal, e uma coisa bacana é que na GoCase, ó, tudo você consegue personalizar, aqui ó, Flazoeiro, tudo você consegue colocar o seu nome nas garrafas, nos copos e na capa de celular, porque tá rolando a promoção que é basicamente o seguinte: você compra uma capa e a segunda capa ela sai de graça. Tem capa para diversas estampas e para diversos modelos de celular. Como eu disse, comprou uma, a outra ela sai de graça
e você pode aproveitar aí que está chegando o Dia dos Pais e visitar o site da GoCase e comprar o presente para o seu pai. Lembrando que todos os produtos da GoCase são originais e licenciados, tá? Entrega em todo o Brasil. Então tem promoção lá nessa garrafa, tá rolando promoção. Tem a promoção que é o combo a garrafa mais o copo, tá tendo promoção. Tem promoção nesse copo aqui, que é um copo muito bacana. E tem promoção na capinha do celular. Para você comprar na GoCase é muito fácil, QR Code na tela, link na descrição, basta você ir lá e fazer a sua compra. Não esquece, na hora de pagar, utilizar o cupom FLAZOEIRA. Bom, vamos falar agora sobre a situação do Reinier Jesus, isso porque o diário AS, na Espanha, trouxe a informação de que o Flamengo monitora a situação do Reinier Jesus junto ao Real Madrid. O jogador que estava emprestado ao Granada na última temporada retornou para a equipe madrilenha e não faz parte dos planos do técnico Xabi Alonso. Então o Real Madrid quer emprestar o Reinier novamente. Ele que tem contrato com o Real até junho de 2026, o Real Madrid já decidiu que vai emprestar o jogador pelo menos nesse último ano de contrato. E com isso, o Flamengo ele pode ser o destino do jogador. Por muito tempo, o Reinier Jesus ele não quis voltar para o futebol brasileiro. Ele se transferiu para o Real Madrid em 2020, aí não ficou no Real, foi para o Real Madrid Castilha, depois foi para o Borussia Dortmund, depois voltou e foi emprestado. Toda vez ele ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. E a situação é essa. Agora, ele entra no seu último ano de contrato, né? Porque o contrato é até junho de 2026, e o Real Madrid já decidiu que não quer contar com o jogador nesse seu último ano de contrato, e tanto o Flamengo como o Botafogo também observam a situação do jogador. Agora é esperar para ver quem é que vai chegar primeiro com a proposta, se o Flamengo vai fazer uma proposta para tentar a contratação do Reinier Jesus. O fato é que o jogador não está nos planos do técnico Xabi Alonso e o Flamengo observa. Seria o Real Madrid, seria o Reinier Jesus um excelente substituto para o Georgian de Arrascaeta? Seria o jogador que chegaria no Flamengo para ocupar essa função? Coloca, por favor, nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, se você fosse o José Boto, você iria atrás do Reinier Jesus? Coloca nos comentários aí. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora de uma sacanagem. Aí eu já começo falando disso, chega a me dar raiva, cara, na moral. Quando eu vejo alguém querendo atrapalhar o Flamengo, quando eu vejo alguém vazando coisas de propósito para atrapalhar o Flamengo, cara, isso chega a me dar agonia, sabe? O que você tá falando, Flazoeiro? Ontem, o Thiago Asmar, e aí o Thiago Asmar não tem culpa nenhuma nisso, ele é jornalista e o jornalista ele tem compromisso com a informação. Ele recebeu um documento que seria uma carta, uma proposta oficial do Flamengo para Lazio para comprar o Tati Castelhano. E aí, gente, o que acontece é o seguinte, nessa dele receber esse documento, ele postou, falou, olha gente, aqui informação exclusiva, acabei de receber agora um documento da proposta, da carta oficial que o Flamengo enviou a Lazio pela contratação de Tati Castelhano. Ponto. Aí o que acontece é o seguinte, passou algum tempo, a comunicação do Flamengo entrou em contato com o próprio Thiago e falou, Thiago, essa carta é falsa. Você recebeu uma carta falsa. Essa carta não é real e o Flamengo não enviou essa proposta pelo Tati Castelhano. E aí o próprio Thiago, ele veio a público e disse, pessoal, eu fui usado por uma pessoa mal intencionada que quer atrapalhar o Flamengo e me enviou uma carta que seria uma proposta pelo Tati Castelhano, porém a carta, a proposta é falsa, ela não é verdadeira. E aí a pergunta que fica, ou a reflexão que fica é, por que estão querendo sabotar o Flamengo? Por que esse desejo o tempo todo de sacanear o Flamengo? Por que estão querendo atrapalhar o Flamengo, cara? Porque um tipo de coisa desse, um documento desse que vaza, só faz atrapalhar.
só faz atrasar as coisas, só faz piorar as coisas. O Flamengo precisa contratar, e é claro que o torcedor rubro-negro quer contratação, é claro que o torcedor rubro-negro quer que o time contrate, porém, a gente não quer essa crise instaurada o tempo todo. A gente não quer essa confusão o tempo todo. É claro que se vaza um documento desse, se esse documento fosse real, digamos, tipo, ia ficar todo mundo chateado. Pô, que bagunça é essa? Agora tá vazando documento, agora tá vazando proposta, isso é um absurdo e tal, e tal, e tal. A gente ia reclamar disso, a gente ia falar disso, mas o documento era falso, ficando provado que o próprio Thiago falou que tinha alguém querendo usar ele para atrapalhar as coisas dentro do Flamengo. E aí eu digo, tem alguém querendo atrapalhar o Flamengo, gente. É muito complicado. Bom, hoje tem Fla-Flu, 7h30 da noite no Maracanã, estaremos lá. Hoje também volta a raça rubro-negra. A torcida do Flamengo vai estar de volta hoje. A torcida organizada, a maior torcida organizada do Flamengo, vai estar de volta hoje. E a gente, é claro, vai estar lá fazendo toda a cobertura, tá certo? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis.